Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e esteja também com todos da tua casa. Que a mão poderosa do meu Deus abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medida sobre você e sobre a sua casa. Que hoje Ele manifeste a sua graça e a sua salvação, não apenas a você, mas a todos os teus familiares. Que você hoje seja uma bênção nas mãos de Deus, um instrumento de salvação para outros, escolhido pelo próprio Deus. Amados e amadas, muito obrigado a todos vocês por assistir esses vídeos até o final e muito obrigado por compartilhar esses vídeos. Eu ainda fico um pouquinho triste em relação aos likes. São muito poucos de nós que têm o hábito de deixar o like, né, apertar naquela mãozinha, seja ela subindo, descendo, né, você pode apertar que não gostou, né? Dê um dislike, né? Não gostei. Você faça a sua observação também. Eu tenho aí no canal o número de 2 WhatsApp, tá certo? E você pode mandar seus comentários pelo WhatsApp, pedido de oração e até estudo bíblico. Se você precisar de um estudo bíblico, uma compreensão maior de algum tema da Bíblia, então mande um zap para mim, que eu terei o maior prazer em atender você pelo WhatsApp, tá bem? Deus abençoe você. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu bom Pai e Senhor que habita nos céus, eis-me aqui, Senhor, ou melhor, eis-nos aqui. Todos nós que estamos vendo essa mensagem, estamos na Tua presença. E é gostoso, Senhor. Davi diz que é melhor estar na presença do Senhor do que estar em qualquer outro lugar ou 1000 outros lugares. Eu não sei se havia tantas opções assim em Israel na época dele, mas ele disse que estar na tua presença era melhor do que estar em milhares de outros lugares. Sem dúvida nenhuma, a tua presença é um lugar para estarmos, para comungarmos contigo, para aprendermos de ti. Então ajude-nos, Pai, a dia separarmos tempo para estarmos contigo, desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor, para crescermos em Ti e sermos cristãos que espelha, que reflete a glória do nosso Deus, do nosso Pai. Abençoe a todos nós, vê as nossas necessidades, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que nós precisamos do alimento, Tu sabes que precisamos do emprego, precisamos de saúde, precisamos, acima de tudo, ó Deus, de solução para os nossos problemas. Precisamos de paz. Então, Senhor, dá-nos a Tua paz. Levanta sobre nós a luz do Teu rosto e nos conceda a Tua paz. Dá-nos a alegria de viver, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Mas satisfaz os nossos desejos, satisfaz as nossas necessidades, supra todas as nossas necessidades para a honra e glória do Teu nome. Seja ela na área física, na área emocional, social ou espiritual. Que sejamos curados pelo Senhor hoje. Que haja um milagre em nós hoje. O Senhor tem feito grandes milagres ao longo da história, na vida de Teus filhos. E mais uma vez nós te suplicamos que hoje seja mais um dia de milagres na vida de todos nós. E que ao estudar a Tua palavra agora, Senhor, possamos aprender de Ti. Possamos ouvir a Tua voz, possamos ouvir a voz do Espírito Santo, ensinando-nos a melhor nos relacionar contigo, a melhor buscá-lo, a melhor adorá-lo, a melhor santificá-lo em nossa vida. Dá-nos a Tua bênção e aceita-nos, abençoa-nos, cura-nos, em nome de Jesus Cristo. Oramos e Te agradecemos. Amém. Amados, se você assistiu a mensagem de ontem, você percebeu que nada é mais importante do que a tua salvação. Então, quando você responder a pergunta
do carcereiro de Filipos, né? O que você deve fazer para ser salvo? Então você sabe que primeiro, aceitar Jesus Cristo como teu único Salvador. A tua salvação está garantida na morte, na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele garantiu a tua salvação, a vida eterna para você e para mim, para todos nós. Aí a gente vai desenvolver o relacionamento com Ele, dia a dia ficando triste por não conseguir fazer a vontade dEle plenamente. E aí Ele vai nos ensinar a obedecer. A gente vai, Ele vai operar em nós o arrependimento, a conversão e a santificação. O crescimento em Cristo não depende de você aceitá-lo como Salvador. O crescimento em Cristo é depois que você toma a decisão de andar com Jesus Cristo. Quando você toma a cruz de Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia, Mateus, capítulo 16. Hoje o tema é crescimento em Cristo, né? Como é que eu cresço em Cristo? Hoje nós temos que responder esta pergunta. Afinal de contas, a gente já viu que Jesus Cristo viveu, Ele vive, Ele trabalha, Ele age para todos nós, para nos salvar. Agora, como é que eu posso desenvolver a minha salvação? Como é que eu posso desenvolver essa salvação? Então, Mateus capítulo 16, a partir do verso 24. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse vai achá-la. Observe, Jesus Cristo disse: você quer ser o discípulo de Jesus Cristo? Você quer ser um com Jesus Cristo? Você quer ter a vida eterna? Então você tem que, primeiro, ir a Jesus Cristo. Veja que ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, ou seja, seguir a Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo, aí você precisa, aqui em Mateus capítulo 16, fala que você tem que negar-se a si mesmo. Aqui, esse negar-se a si mesmo é justamente a operação do Espírito Santo de nos levar ao arrependimento. Ou seja, a tristeza por uma vida diferente da vida de Deus. Ter um caráter diferente do caráter de Deus. Ter uma imagem diferente da imagem de Deus. Ter atitudes, sentimentos, desejos diferentes dos desejos de Deus. Isso é negar-se a si mesmo. Agora você vai desejar ardentemente negar esses sentimentos, esses desejos, essas vontades próprias para agora. E a partir de agora, que você tem Jesus Cristo na sua vida, que você aceitou a salvação, você fazer toda a vontade de Deus. Então você tem que negar a minha vontade, os meus desejos, né? Nós temos que negar esses desejos próprios para poder agora, livres pelo Espírito Santo, ou libertados pelo Espírito Santo, fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus. E aí tomar a cruz. E essa questão aqui de tomar a cruz, né, que eu sempre digo que é aceitar os ensinos de Jesus Cristo, né? Tomar a cruz aqui é tomar a palavra de Deus como regra de fé e prática. Aceitar a cruz aqui é aceitar a lei de Deus como padrão de vida para a minha vida. Porque Jesus Cristo vem para cumprir a lei. E o que a lei dizia? O salário do pecado é a morte. Então Jesus Cristo cumpre a lei morrendo pelo pecador. Então eu tenho que tomar a cruz.
Eu tenho que ser crucificado dos meus conceitos, das minhas tradições, dos meus costumes, dos meus pecados acariciados, das minhas vãs filosofias. Eu preciso ser purificado. A lei não tem poder para purificar, mas Jesus Cristo, na cruz, ele provou que a palavra de Deus é pura. E ela é apta para purificar a gente. Timóteo, capítulo 3, a gente viu, né, na primeira mensagem da nossa série, dessa série A Verdade, que a palavra de Deus tem 3 funções: ensinar, disciplinar e educar. Aperfeiçoar você. Então a palavra de Deus é para eu ser aperfeiçoado no relacionamento com Deus. Então isso é tomar a cruz. É tomar a palavra de Deus como padrão da minha vida. O que Deus fala é viver o assim diz o Senhor. Aqui eu posso fazer uma observação, e eu tenho certeza que você não vai ficar chateado comigo, embora muita gente tenha ficado chateada comigo, porque eu digo o seguinte: vida cristã é muito mais do que você frequentar uma congregação, uma igreja. Porque muitas vezes a gente se limita a levantar a mão para Jesus Cristo e dizer assim: Senhor, eu aceito, o Senhor é meu Salvador. Isso não é tudo. Isso é apenas o começo. Quando eu digo sim para Jesus Cristo, agora ele aponta um caminho para mim. E aqui ele diz assim: tome a sua cruz e siga-me. E Jesus seguiu para o deserto, onde ele foi tentado 40 dias por Satanás. Satanás ofereceu a ele os reinos deste mundo, a glória destes reinos, para ele desistir de você, para ele não morrer por você. Satanás levou Jesus Cristo ao pináculo do templo e pediu para ele pular, para ele cometer o pecado da presunção, da desobediência a toda a vontade de Deus. Ou seja, ele vai fazer a vontade de Deus pela metade, provar a Deus, tentar a Deus. Então o diabo vai tentar levar Jesus Cristo. Ele levou Jesus Cristo para o deserto, né? Quem levou foi o Espírito Santo, né? O Espírito Santo leva você para o deserto para a sua consagração. O diabo vai atrás de você para a sua destruição. Interessante, não é? Satanás quer a tua derrota. Ele quer o teu fracasso. Agora Jesus Cristo diz: tome a cruz, tome a palavra e viva da palavra. Cresça na palavra, cresça no conhecimento. Leia comigo. A gente vai voltar aqui para o texto de Mateus, mas leia comigo João capítulo 17. Jesus Cristo definiu a vida eterna. O que é a vida eterna? Verso 3, está escrito: olha, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Deus verdadeiro enviou. O que é a vida eterna? Então, quando você diz sim para Jesus Cristo, tudo bem, o céu anota: esse aqui aceitou a salvação. Agora, Deus envia o Espírito Santo. Está lembrado? Que Jesus Cristo vai dizer para Nicodemos: você precisa nascer da água, você precisa nascer do Espírito. Então, quando você aceita o Evangelho, quando você entra no reino de Deus, ou no reino dos céus, existe uma diferencinha entre as duas palavras, mas reino de Deus é tudo. Tudo é de Deus, né? O reino de Deus e o reino dos céus é o lugar onde Deus habita e é o lugar onde nós vamos passar um tempo com Ele. O reino dos céus, onde alguns que ressuscitaram com Jesus Cristo já estão. Enoque, Elias, Moisés também estão lá, não é? Então, viver para o reino, você precisa ser como uma planta. Aqui perto eu plantei 2 pés de chuchu, ou 2 chuchuzeiros. Um inseto matou.
comeu o olho da planta. Então ela não vai mais para lugar nenhum. Ela morreu, porque o inseto matou a planta. Cortou o olho, não vai para lugar nenhum. Aí eu estive lá agora, a outra plantinha já está com uns 6 centímetros de altura. Já começou a soltar a primeira hastezinha para grudar nas plantas, ou grudar nos galhos para subir para as árvores. Mas por que ela está crescendo? Porque todos os dias que eu venho aqui, eu jogo água nela. O terreno aqui é fértil, tem muito humus, né, por causa das folhas, então eu não vou me preocupar com adubo. Mas ela está num lugar próprio, com sombra e sol necessários para ela crescer. Então ela tem tudo para subir as árvores e produzir chuchus. Você nasce no reino de Deus para crescer. Jesus Cristo disse: a vida eterna é que te conheçam. E Pedro, falando sobre essa questão, leia comigo Pedro, 2 Pedro capítulo 3, o último versículo de 2 Pedro 3. Olha o que está escrito. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora quanto no tempo por vir. Ou seja, em todo o tempo, nós temos que viver para a glória de Deus e de Jesus Cristo. Interessante que esse versículo de Pedro, ele fala antes. O capítulo 3 de 2 Pedro é um capítulo em que existem 3 assuntos diferentes. O primeiro assunto do capítulo 3, é a questão dos escarnecedores, a revelação dos escarnecedores. Versos 1 a 6. Pedro vai falar que no tempo do fim, muitas pessoas se levantariam para escarnecer da fé, para duvidar e questionar a existência de Deus, e questionar principalmente o governo de Deus e as ações de Deus. São instrumentos de demônios, são instrumentos do mal, instrumentos satânicos que se levantam dia a dia para questionar a sua fé, questionar seu relacionamento com Deus e levar você também a duvidar e se afastar de Deus. Então você foi chamado para a salvação. Então Jesus Cristo diz: tome a cruz. Tomar a cruz é tomar a palavra de Deus como padrão de fé, de regra para a sua vida, para as suas ações, para os seus relacionamentos. Você agora vai viver pela palavra. Não se esqueça das 3 tentações de Jesus Cristo. Ele enfrentou Satanás com a palavra. Então ele conhecia a palavra, embora Satanás também conheça a palavra, mas Satanás distorce a palavra. Ele faz com que a verdade seja dita pela metade. E aí leva você a se afastar de Deus e a pecar. Aqui em Pedro, o segundo assunto é a volta de Jesus Cristo. É a questão da salvação. Deus quer salvar a todos, versículo 9. Mas Jesus Cristo vai vir para destruir esse mundo de pecado, para dar a gente um mundo novo. Versos 11 a 13. A volta de Jesus Cristo é por mim, é por você. E este mundo mal vai passar. Deus vai criar um novo céu, uma nova terra para mim e para você. E vai haver justiça, vai haver pureza, vai haver bondade. Porque os filhos de Deus não vão pecar mais. E o terceiro assunto é a questão da santificação, ou do crescimento na graça, do relacionamento com Deus. E Pedro se preocupa, por isso ele usa essa expressão antes, porque o crescimento na graça, a sua salvação, a vida eterna para você tem que ser prioridade. E não adianta você ficar discutindo a existência de Deus, os méritos das ações de Deus, a justiça de Deus, se ele está sendo injusto ao agir de determinada forma.
Isso não nos compete. Não é pra gente. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em você. Então Jesus Cristo diz, tome a cruz e siga-me. Então na vida cristã, e aqui é onde muita gente desiste. Lembra da parábola das sementes? A parábola das sementes é crucial. A parábola do semeador, né? A parábola do semeador é crucial para a vida cristã. Por quê? Porque todos recebem a palavra. E agora a palavra vai produzir ou não vai produzir frutos na vida do cristão. Seguir a Jesus Cristo é segui-lo aonde ele for. Jesus Cristo seguiu para o deserto para ser santificado pelo Espírito Santo, mas o diabo foi lá para perturbar, atrapalhar a vida dele. Jesus Cristo foi para a Galileia pregar o evangelho. Se você ler Marcos capítulo 3, os próprios irmãos de Jesus Cristo e a mãe dele, Maria, foram lá com cordas para amarrá-lo e levá-lo de volta para casa, porque disseram que ele estava louco. Leia Marcos 3 e você vai ver que Jesus Cristo, o Satanás não desistiu tão fácil depois que ele foi derrotado no deserto. Ele vai usar pessoas, assim como hoje ele vai usar pessoas à sua volta para levar você a pecar. Depois, Jesus Cristo fez os discípulos, ou escolheu discípulos, apóstolos. E Satanás um dia usou o próprio Pedro para desestimular Jesus Cristo. Então, se você acha que só ir à igreja já resolve o problema, continue indo. Agora, Jesus Cristo disse duas coisas importantes aí. Se você ler Mateus, ele vai dizer duas coisas importantes em Mateus que me chamam muita atenção. Não basta me dizer Senhor, 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 Senhor. Não basta fazer milagres em nome de Jesus Cristo. Não basta pregar em nome de Jesus Cristo. Não basta fazer curas. Porque ele disse, quem faz essas coisas, no final vai ouvir dele, não te conheço. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. E Mateus capítulo 20, ou 21, não estou bem lembrado agora, Jesus Cristo vai dizer dos fariseus, virão gente do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e vão se assentar na cadeira de Moisés, na cadeira de Abraão, ou sentar com Abraão no reino dos céus, enquanto os filhos do reino ficarão de fora. Opa, espera aí. Então, Jesus Cristo disse, não basta frequentar a igreja. É preciso crescer. É preciso se desenvolver. E aí Paulo vai dizer, leia comigo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Olha o que Paulo vai dizer. O que a gente tem que fazer. Tá? Eu vou dar a receita para você crescer espiritualmente, tá? Mas vamos ler aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 13 está escrito: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. A palavra desenvolver e crescer são sinônimos aqui. Desenvolver a salvação e crescer na salvação são sinônimos. Esse processo de crescimento, na Bíblia nós vamos encontrar Paulo e Pedro explicando que isso é santificação. João fala da santificação, mas ele não explica o que é santificação. Agora, quando Pedro e Paulo falam de santificação, você lê 2 Pedro capítulo 3, você vai ver que ele vai falar lá que você tem que ser puro. Você tem que viver, você tem que compreender a palavra de Deus, ver o que é que Deus quer na palavra para você. 1 Pedro capítulo 4, ele fala que você tem que sofrer com Jesus Cristo. Não apenas andar com Jesus Cristo, tem que sofrer com Ele. Romanos capítulo 8, verso 16 e 17 diz que se você sofrer com Ele, você vai reinar com Ele.
Você vai viver com Ele, você vai ter a vida eterna com Ele. Você vai herdar o céu com Ele. Percebe? Antes cresçam. Antes é prioridade. Antes é que você, antes de qualquer coisa, você tem que priorizar o céu. Priorizar a vida eterna. Priorizar a sua salvação. Se a salvação é prioridade, você vai ter tempo para Deus. Lógico que o diabo não vai ficar feliz. O diabo não fica feliz com ninguém que aceita o evangelho. Porque o desejo dele é que você se perca. O desejo do diabo é que você seja destruído junto com ele. E ele vai fazer de tudo para você ser destruído junto com ele. Porque ele não quer a tua salvação. Ele não quer que você tenha a vida eterna. Agora, Jesus Cristo não nos deu um caminho fácil. Ele nos dá um caminho espinhoso, apertado ou estreito, né? Mas é o caminho que conduz à felicidade e à vida eterna. Agora, você quer ter a vida eterna apenas frequentando igreja? Continue. Agora, cuidado, porque Jesus Cristo ele disse para as virgens nécias, não conheço vocês, embora elas estivessem na igreja o tempo todo. Elas viram o noivo chegar. Não entraram nas bodas que estavam sem azeite. Saíram para comprar. E quando voltaram, o noivo disse para elas, eu não conheço vocês. Nós vamos ver aqui a importância da igreja. Nós vamos trabalhar a igreja aqui. Não estou dizendo que você não deve frequentar a igreja. Eu estou dizendo que a igreja ela tem um papel na sua vida e esse papel não supera, não é superior e também não é único ao seu relacionamento com Deus. O papel da igreja não é manter você salvo. Aliás, a igreja é um lugar onde a gente vai para desenvolver os nossos talentos. E o desenvolvimento dos nossos talentos, ou experiência espiritual, ou relacionamento com Deus, é no dia a dia. Deveria ter na saída, na porta de saída de toda a igreja, bem-vindo à Seara. Não na entrada, mas na saída da igreja, devia ter a placa, bem-vindo à Seara. Porque é mais fácil a gente encontrar um cristão na rua? Não. Não é mais fácil. É fácil você ver um cristão na igreja. Na igreja todo mundo é crente. Agora no dia a dia é que se prova quem é cristão e quem não é. É nos relacionamentos de lá de fora que a gente vê quem é crente e quem não é. Então Jesus Cristo disse, tome a cruz e siga-me. E seguir a Jesus Cristo é andar por onde Ele andou. É andar como Ele andou. É viver como Ele viveu. É agir como Ele agiu. É fazer o que Ele fez. Isso é desenvolver a salvação. Paulo, ainda em Timóteo, capítulo 6, a gente já leu o versículo 12, né? Ele diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, ele diz, tome posse da vida eterna. O que é tomar posse da vida eterna? Paulo coloca aqui que a vida eterna é como uma casa. Imagine uma casa, ou um terreno, né? Uma casa ou um terreno, vamos lá. Você comprou aquele terreno, aí agora você vai tomar posse. Um governo eleito, ele vai tomar posse da sua administração. Agora, tomar posse é tudo? Quando ele toma posse, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, amigos e amigas, tomar posse aqui é você começar a administrar. É você começar a zelar, cuidar da sua casa, do seu terreno, do seu governo.
Na igreja, a gente tem vários ministérios. E normalmente no dia 1º de janeiro a gente dá posse aos novos ministros. Ministro da música, ministro do louvor, Ministério da Criança, Ministério da Mulher, Ministério da Escola Sabatina, ou da Escola do Ministério Jovem, Ministério Ancianato. Então todo mundo toma posse em janeiro. Você recebe a chave. E Deus dá a você a chave da salvação. Agora é hora de você cuidar da casa. É hora de você manter a casa limpa. E não pense que o diabo vai deixar barato isso. De jeito nenhum. Agora, Renivaldo, então como eu faço então para derrotar Satanás e crescer na fé? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. A receita de Deus para eu crescer na fé está exatamente no livro de Efésios capítulo 6. Observe, versículo 10 começa dizendo o seguinte: quanto ao mais. Quanto ao mais. Ou seja, se houver outras coisas mais importantes para você, você deve buscar para você ser perfeito e aperfeiçoado em Jesus Cristo. Não se limite, é o que o texto está dizendo, não se limite. Não se limite a ficar ouvindo sermões, a ouvir experiência dos outros, porque isso não aumenta a tua fé. Não se limite a ficar pedindo para os outros orar por você. Você tem que orar sozinho, porque você tem que crescer espiritualmente. Você precisa. E ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor. Deus é teu ajudador. Não se esqueça de Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16 e capítulo 2, versos 10 a 14. Tá? Deus é teu ajudador, Ele não vai deixar você só. E ainda Ele te dá o Espírito Santo, capítulo 2, versículo 4. Ele te dá o Espírito Santo como ajudador, como socorro, como auxílio. Você não está só. Você foi chamado a viver um conflito, é verdade, mas você não está só. Deus está com você. E ao estar com você, Deus quer ajudar você, Deus quer socorrer você, porque Ele sabe. Pedro, capítulo 5, versículo 8. Veja o que está escrito. Pedro, capítulo 5, versículo 8. Né? Você vai entender que é 1 Pedro, que a 2 Pedro não tem o capítulo 5, tá? No versículo 8, sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, teu adversário, anda ao teu redor, procurando uma maneira de te devorar ou de te destruir. Satanás não deixa barato. Você aceitou a salvação, aí você acha que o diabo está derrotado? Que ele não vai mais perturbar você? Ao contrário, ele vai fazer de tudo para tirar você dos braços de Deus. Agora, Paulo vai dizer, sejam fortalecidos no Senhor. Isso aqui chama-se comunhão diária com Deus. Tempo para Deus. Ou seja, buscar a vida eterna diariamente, como Jesus Cristo disse. E a vida eterna é essa, conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Aí versículo 11 diz assim, revistam-se de toda a armadura de Deus. Opa, então agora eu estou saindo para uma guerra. Paulo está dizendo que a vida cristã é uma batalha, é um conflito, é uma guerra. Percebe a relevância da coisa, meu irmão? A comunhão com Deus é a chave do sucesso e da vitória sobre o diabo. Porque João vai dizer que quem vence o mundo é a nossa fé. E como é que eu vou desenvolver essa fé? Primeiro, me agarrando, me fortalecendo em Deus, que tem todo o poder. Deus é mais poderoso do que Satanás. Satanás é ardiloso, ele tem poder, mas ele não é invencível. Porque se eu estiver escondido em Jesus Cristo, eu tenho o céu à minha disposição. E Satanás nada pode fazer contra mim. Aí então eu tenho que vestir a armadura. Nessa guerra eu tenho que ter armadura. E que armadura é essa? Versículo 12, né? Diz aí, o versículo 11 diz que é para eu poder ficar firme contra as ciladas do diabo, eu tenho que estar vestido da armadura de Deus.
No verso 12, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades. Satanás é real. E ele vai fazer de tudo para te derrotar. Ele tentou de tudo para derrotar Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi vencido. Jesus Cristo venceu por mim e por você. Então a vitória de Jesus Cristo é a nossa vitória se a gente estiver escondido em Jesus Cristo. No versículo 13, agora ele repete mais uma vez: tome a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Para que você possa ficar firme e resistir no dia mal. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Renivaldo, e que armadura é essa? Primeiro, a verdade. João 17:17. Leia comigo, João 17:17. Está escrito: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Lógico que a gente vai encontrar outras definições da verdade. Você vai encontrar, por exemplo, 1 João capítulo 5, versículo 6, diz que o Espírito Santo é a verdade. Deus é a verdade, Jeremias 10:10. Jesus Cristo é a verdade, João capítulo 14, versículo 6. A lei de Deus é a verdade, Salmo 119, verso 142. Todos os mandamentos de Deus são a verdade, 6.632 mandamentos são a verdade, Salmo 119, versículo 152. Então, a palavra de Deus é a verdade. Como você pode vencer a Satanás? Como você pode ser um cristão vitorioso sem a palavra? Agora eu fico triste, sabe por quê? Porque tem cristão hoje que não sabe um verso da Bíblia. Achar um verso da Bíblia. A gente menciona um texto no Novo Testamento, ele vai procurar lá no Velho Testamento. A gente menciona um texto no Velho Testamento, ele fica procurando lá perto do Apocalipse. Meu irmão, minha irmã, você está numa guerra. Você precisa crescer, você precisa vencer. E para vencer, você precisa seguir a Jesus Cristo. E para seguir a Jesus Cristo, você precisa da palavra. A verdade. Você precisa da verdade. E vestir a couraça da justiça. A justiça aqui é perdão. Então você tem que estar vestido da salvação. Você tem que estar vestido com a certeza de que Deus perdoou você. Que Ele aceita você porque Ele te ama. Então Ele aceita você, Ele perdoa você. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados mediante a fé temos paz com Deus. Então você tem que estar com a justiça de Cristo na sua vida. Ou a justificativa, ou justificação, ou redenção. Você tem que estar lavado, remido no sangue de Jesus Cristo. Versículo 15. Calce os pés com a preparação do Evangelho da paz. Aí eu acho engraçado, muita gente vai à igreja e diz assim: irmãos, olhe para que Deus aumente a minha fé. Olha o segredo de Paulo aqui para você crescer na fé, para você ter uma fé robusta. É calçar os pés com a preparação do Evangelho. É pregar o Evangelho, é testemunhar de Jesus Cristo. Testemunhar primeiro com a sua vida. Como disse um sábio, né? O seguinte: pregue a palavra. Se preciso, use palavras. Pregue o Evangelho. E se precisar, use palavras. Ou seja, antes de falar para os outros que Deus é salvação, que Jesus Cristo é salvação, que Deus é amor, você tem que demonstrar isso na sua vida pessoal. Temos que testemunhar. Pare de ficar pedindo para os outros orar por você. Comece a buscar você mesmo. Vá para o deserto. Paulo foi para o deserto 3 anos, buscar poder, se consagrar para ser o arauto do Evangelho. O maior pregador de todos os tempos do Evangelho é Paulo. Mas ele teve que passar 3 anos sozinho no deserto, se fortalecendo espiritualmente, para que ele pudesse, nas provas e testes, ele será aprovado para ser o baluarte do Evangelho no Novo Testamento, que escreveu 14 livros. Que escreveu mais livros, né? Dizem que ele escreveu mais de 20 livros, mas Deus achou por bem que esses 14 são necessários para a gente. Verso 16 aí: tome o escudo da fé. Que escudo da fé é esse aí? Com o qual vocês podem apagar todos os
dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, meu irmão, é a oração. Tá? É a oração e a gente precisa dia a dia desenvolver hábito da oração. Eu vou falar um pouquinho disso depois, será um tema da nossa série A Verdade, a oração, né? Porque a oração faz parte dos ensinos de Jesus Cristo. Então a gente vai trabalhar isso aí. E verso 17, tome o capacete da salvação. Capacete da salvação. Que capacete é esse, meu irmão? O que protege a sua cabeça das pancadas? É o capacete, não é? E o capacete aqui é o conhecimento da palavra. Mas você acha que tá... E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele coloca aqui, mais uma vez, a importância, não só você abraçar a verdade, né? A Bíblia é a verdade, mas você viver a palavra, fazer da palavra o seu capacete, fazer do Espírito Santo aí o seu capacete. Eu costumo dizer aqui que o capacete aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado por Deus para proteger você. Leia comigo Efésios capítulo 1, versículo 14. Tá? Aí você vai entender. E você vai concordar comigo que o Espírito Santo aqui é o capacete. Porque o Espírito Santo é quem nos conduz a toda a verdade. E é ele que coloca a palavra em meu coração. Ezequiel 36, verso 25 a 27. É ele que coloca a palavra em meu coração. Então o capacete é o Espírito Santo. Porque ele vai colocar essa palavra e vai me levar a obedecer. E quando eu vivo uma vida de obediência, o diabo nada pode ir contra mim. Porque eu estou guardado, protegido no sangue de Jesus Cristo. Né? Veja o verso 14, verso 13 e 14. Diz assim, em quem vocês agora estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança. Então, quem protege você contra os dardos inflamados do maligno? A verdade, a fé, o evangelho, o perdão e o Espírito Santo. Ou seja, todos esses atributos aqui da salvação, fé, pregação do evangelho, testemunho, comunhão, tudo isso é obra do Espírito Santo na minha vida. Tudo isso se resume à palavra santificação, ou crescimento na graça. Para eu crescer na graça, eu preciso do Espírito Santo. Então o capacete aqui é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai desenvolver a fé em mim através da palavra, através das experiências, através da oração, através da verdade. Quando eu começo a viver a verdade, aí a mentira não vai ter lugar na minha vida. Quem é que faz isso por mim? Ou em mim? É o Espírito Santo. Então eu e você precisamos desesperadamente do batismo diário do Espírito Santo. E esse batismo só é possível se você separar tempo para estar a sós com Deus. Para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim você pode combater contra Satanás. Cuidado para você não lutar com Satanás. Lute com Deus, mas com Satanás não. Não caia na armadilha de buscar uma experiência com Satanás. Por favor, você vai ser derrotado feio. Porque ele é poderoso. Ele não é invencível, mas ele é poderoso. Ele é ardiloso. Ele sabe onde tocar em você e derrotar você. Por isso você tem que lutar com Deus. Contra Satanás. Contra as ciladas do diabo. Observe que Paulo vai dizer, é contra Satanás. É contra as forças espirituais do mal que você tem que lutar. E você não está só. Você tem Deus à sua disposição. Você tem Deus à sua mão direita. Para lutar por você, para combater com você e dar a vitória a você. Você quer ser um cristão vencedor, vitorioso? Você quer crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo?
Ele diz: quer vir após mim? Tome a cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Comunhão diária com Deus. Crescimento espiritual é isto, é você ter tempo para estar a sós com Deus. E aí você vai se fortalecer. Porque Deus vai fortalecer você, não é para você ficar sentado, não. No banco da igreja esperando mais, não. Vivendo de sermão em sermão, de palestra em palestra, de evento em evento. Deus vai fortalecer você, Deus vai encher você, para que você seja um farol. E aí Ele vai mandar você: ide, pregue, ide por todo mundo e façam discípulos. Você nasce para levar a semente para outros. Enquanto eu estou pregando aqui, está caindo várias sementinhas aqui na água. As árvores estão florindo, então essas sementes elas vão produzir uma sementinha miudinha, e aí vai cair na água aí para alimentar os peixes. Meu irmão, a gente nasce para ser útil. Deus não chama ninguém para ser inútil. Deus chama você para ser útil, você para ser uma bênção nas mãos dele. Quer você ser uma bênção nas mãos de Deus? Quer você crescer espiritualmente? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, dá-nos a alegria, Senhor, de viver para o Senhor. Ajude-nos hoje a atender o convite de Jesus Cristo, de abraçar essa fé e desenvolver essa fé para a glória e honra do Teu santo nome. Cure a gente da nossa preguiça, da nossa negligência, da nossa procrastinação. Dá-nos, Pai, a Tua bênção e um novo coração. Faz um milagre agora em nós e converte-nos inteiramente a Ti. O adoramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.